Hoje venho-te falar sobre autoconhecimento. E uma das primeiras questões que surge no autoconhecimento é: quem sou eu? E para começar esta história do quem sou eu vou precisamente começar por apresentar-me. Talvez seja o primeiro vídeo que tu encontras deste meu canal, a Rehumanizar. Talvez já me conheças de outras andanças, mas eu venho apresentar-me de qualquer das maneiras, pois eu realizei que sempre que me apresento-me de forma diferente. E isso acontece porquê? Acontece porque a pessoa que eu acredito ser e que eu sou é algo que é dinâmico. E sempre que tenho esta oportunidade de falar um pouquinho acerca de mim, há algo de diferente, há algo que, entretanto, já se transformou na minha história. Há algo que passou a ser parte de mim, mas também existe algo que deixou de fazer parte de quem eu sou. Algo que eu removi, algo que eu limpei, com o qual eu já não me identifico, com o qual eu sinto que já não faz parte da minha verdade, pois também a minha verdade é algo de dinâmico e a verdade é algo precisamente de dinâmico, de relativo, de subjetivo, portanto não há uma verdade absoluta, não se pode olhar para a verdade como um dogma. E eu acredito que esta resposta de quem sou eu também não deve ser vista como um dogma, como uma busca incessante para toda a vida de procurar constantemente quem é que eu sou, quem é que eu sou, quem é que eu sou. Pois isso eu aprendi que pode trazer alguns dissabores, pois queremos tanto saber quem nós somos que acabamos por ir procurar a nossa identidade, o nosso ser, a nossa essência, em coisas que são externas a nós, em coisas que vêm da sociedade, da cultura, da família, da educação, coisas que não sou eu e muitas vezes em circunstâncias de vida sobre as quais eu não tenho qualquer controle ou qualquer domínio. E tudo isso em relação ao qual eu me identifico, quando existe essa identidade que é longe da minha essência, longe do meu verdadeiro eu, mas que eu procuro agarrar-me a essa identidade para conseguir dizer, ok, eu sou isto, para me validar, para me sentir também validado e presente perante o outro e aceito perante o outro. Isso é uma fonte tremenda de sofrimento. Aprendi isso na pele. E conheço muitas pessoas que estão a passar por fases complexas em que não sabem quem elas são. Assumiram tantos papéis na sua vida que se perderam nos seus próprios papéis. Então, o meu nome é Fátima Fernandes. Nasci em França, os meus pais foram imigrantes em França, isso faz parte da minha história e é uma parte da minha história que eu hoje em dia vejo com importância, com relevância para quem eu sou e para aquilo que eu faço nos dias de hoje. E, mas os meus pais regressaram a Portugal em 1983 e desde essa altura que eu vivo em Portimão. Portanto, solidifiquei as minhas raízes nesta cidade, embora hoje em dia e desde há um ano atrás que estas minhas raízes são mais fluidas. Portanto, já não estou ancorada à cidade em si, e apenas passo a maioria dos meus dias aqui porque também trabalho aqui. Então, o que é que eu faço hoje em dia como profissão? O que é que me dá sustentabilidade? O que é que contribui para a minha sobrevivência e à satisfação das minhas necessidades primárias? Eu gosto de colocar as coisas nestes termos. E eu sou professora de yoga, desempenho esse papel com muita paixão, muito amor, muita dedicação. Possuo o meu próprio estúdio de yoga, portanto, na verdade, em termos profissionais, eu sou empresária. E depois tenho que gerir o meu próprio negócio, eu faço tudo, eu sou a empresária, portanto, aquela pessoa que faz a limpeza, dá as aulas, faz a contabilidade e tudo pelo meio, portanto, sou eu. E sou uma pessoa altamente interessada
nisto do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, pois foi um interesse que eu fui desenvolvendo, principalmente desde uma fase da minha vida muito complicada, que passei por uma depressão muito profunda que contribuiu para que esta busca se enraizasse em mim, e foi a busca de autoconhecimento, de compreender. Inicialmente eu só queria era curar-me. Eu só queria, pá, isto tem que passar, eu já não aguento mais. Já não consigo, já não suporto a minha mente. Pronto, eu precisava de me curar e de remover aquela mágoa, aquela dor constante de mim. Contudo, o que eu descobri foi que a minha cura passava precisamente por me conhecer melhor. Passava por entender a minha história. Passava por perceber o que é que dava significado e sentido à minha vida. Passava por saber qual é que era o meu caminho. Ok, eu sou a Fátima, estou aqui neste momento. Para onde é que é o caminho? Qual é o sentido disto tudo? Qual é o sentido maior da vida? E dentro deste sentido maior da vida, então qual é o sentido da minha vida? Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu sou mulher e não sou homem? Porquê é que sinto tanta dor, tanta mágoa? Porquê é que eu não me reconheço neste corpo físico? Tudo isto vinha de um estado de dissociação completo, em que era como se eu tivesse acabado de renascer naquele dia. Eu lembro muito bem do dia em que foi, em que estas questões, estas grandes questões surgiram. Foi um momento muito preciso, eu lembro-me perfeitamente bem do momento em que eu olhei à minha volta, olhei para o meu corpo e apercebi-me de que estava neste corpo como se eu não tivesse vivido neste corpo até aquele momento. Então foi uma sensação muito estranha, chocante, pois é como se eu tivesse acordado e pensado assim: uau, quem eu sou? De onde é que eu vim? E agora? Para onde é que eu caminho? O que é isto? O que é a vida? Quem sou eu? Tudo começa com essa questão: quem sou eu? E a busca por descobrir essa resposta foi uma loucura. Eu procurei resposta nas mais diferentes formas. Algumas das formas muito pouco saudáveis não contribuíram em nada para obter essa resposta, mas ensinaram muitas coisas acerca de mim. Para já, acerca do poder de fazer escolhas. Ok, isto é uma coisa que eu posso escolher. E eu posso escolher continuar neste hábito prejudicial, ou posso escolher sair dele se me apercebo que ele de facto não me está a servir. E foi isso que aconteceu. Usando da capacidade de discernir. Então, esta busca inicialmente foi muito assim: procurar num sítio, aquele não me está a servir, sair. Procurar num sítio, não me está a servir, sair. E assim sucessivamente. E a sensação que me deu nos primeiros anos de busca é que eu não estava a caminhar para lado nenhum. Porque, na verdade, eu não sabia que aquilo que eu estava a fazer era, na verdade, autoconhecimento. E eu descobri isso. Já sei o que é que eu estou a fazer. Quando comecei a praticar yoga. A minha terapeuta, na altura, nessa altura, eu fiz 6 anos de psicoterapia e terapia de grupo. E tive um acompanhamento absolutamente incrível. E uma terapeuta que já tinha uma visão holística do ser humano. Portanto, eu sei hoje que ela olhou para mim e ela percebeu que eu estava à busca de mim mesma. E que tudo aquilo que eu estava a procurar fora de mim era uma projeção de quem eu era e estava a precisar de suporte, obviamente. Estava a precisar de me reconectar comigo mesma,
de me reconectar e de voltar a sentir o corpo, de voltar a sentir a vida em mim e de me reconhecer nesta potência de vida, no palpitar do meu coração, nesta vibração contínua na minha respiração, no momento presente, de me afastar da agitação mental. Chegou uma altura que eu me identifiquei completamente com a minha mente. Eu acreditava que eu era os meus pensamentos. Eu cheguei a acreditar que eu era péssima pessoa, porque eu não conseguia sentir compaixão. Afligia, mas porquê é que eu não sinto compaixão pelo outro? Porque isso era uma projeção minha de quem eu era, de sentir zero compaixão em relação a mim mesma, porque eu não sabia o que é que era compaixão, eu não sabia o que é que era amor próprio. Então eu cultivava um estado de amargura, de frustração, de vergonha, muita vergonha. E expor-me, estar perante outras pessoas, para mim era uma humilhação, pois eu não sabia comunicar-me, porque eu destituí-me de qualquer valor. Eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, eu não estou aqui a fazer nada, eu não sei nada, não contribuo para nada, não tenho valor. Então eu não me amava. E esta jornada de me encontrar comigo mesma e de me encontrar na minha essência passou por resgatar esse amor próprio, por valorizar a minha própria vida, de cuidar do meu corpo, cuidar do meu coração, cuidar das minhas emoções, cuidar da minha mente, cuidar do meu espírito como um todo integrado. E a minha terapeuta na altura, a doutora Ana Barradas, foi incansável nesse processo de retornar ao básico, ao simples, de voltar a respirar, de aprender a descontrair o corpo. E para mim aquilo na altura era super difícil, era muito difícil, era angustiante, mas eu ia. E esse retorno ao corpo foi fundamental para eu me reencontrar comigo mesma, para eu compreender afinal quem eu sou. E isso trouxe-me ao yoga. E no yoga, um dos elementos fundamentais da prática, e não só, mas também da visão e do yoga como uma filosofia de vida, é precisamente de cultivar o momento presente. E, acima de tudo, de cultivar um estado de não identificação. E enquanto que numa fase anterior eu procurava algo externo a mim para me identificar e para ser capaz de dizer, ok, eu sou isto. Eu sou gótica, eu tive a minha fase gótica. Hoje estou bastante colorida. Isto seria impensável há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás eu só vestia preto, negro. Era a tal projeção minha, eu não me via como luz. Eu apenas conseguia identificar as partes negras de mim. E eu acreditava que eu era essas partes negras de mim. Eu acreditava que era aquela dor constante, que era aquele sofrimento, que era aquela tristeza. E, e tudo aquilo, isso foi algo que o yoga me trouxe, uma das grandes lições de vida. É que tudo aquilo em relação ao qual nós identificamos vai ser uma fonte profunda de sofrimento, de dor. E se tu alimentas isso, se tu alimentas esse estado de identidade, não vais conseguir chegar a estados mais profundos do ser. Porque o ser não pode estar agregado a coisas externas. Não pode estar agregado, tal como eu falei logo no princípio, a circunstâncias que estão fora do teu controle. Há aspectos culturais, a ideologias, etc.
E hoje em dia algo que eu vejo muito presente na nossa sociedade ocidental e algo que me incomoda é ver tantas pessoas identificadas com algo. Pessoas que se identificam com X, pessoas que se identificam com Y, pessoas que se identificam com Z. E que toda a sua vida é construída à volta dessa identidade. E são pessoas que, de alguma maneira, se revoltaram contra elas próprias. Pois perderam-se no caminho na busca de si mesmo e identificam-se com isso. Mas quando tu te identificas com algo, tu deixas de ver tudo mais que está à tua volta. Tu deixas de ver todas as outras partes de ti. Repare, eu podia me ter identificado com a Fátima negra, gótica, com a Fátima que só via a sombra e que vivia naquela tristeza e naquele pesar. Se eu me tivesse entregue a essa identidade, a esse estado de identificação, eu hoje não seria a pessoa que sou. Eu hoje não me teria expandido e não me teria conectado com todas as outras partes de mim. E não teria descoberto a Fátima radiante, sorridente, que adora, ama a vida, que adora o verão, que adora comunicar, adora estar presente, adora servir o outro. Sim, esta Fátima continua a passar por momentos de tristeza e de dor e de sofrimento. Mas é uma Fátima que já não se apega a esses aspectos da identidade dela, já não se apega a nenhuma parte. Eu já não me apego hoje em dia à Fátima professora de yoga. Ser professora de yoga é algo que eu faço e é aquilo que dá sentido e significado à minha vida. Ser mulher é quem eu sou porque é o meu corpo. Eu honro o meu corpo feminino. Eu honro a minha alma de mulher. Mas eu não me apego, porque eu vou começar a perder traços da minha feminilidade. Eu vou começar a engordar, não tarda nada, surge a perimenopausa, surge a menopausa, e eu não me vou apegar ao meu corpo. Porque isso vai trazer sofrimento. Também não me vou pegar, lá está, a minha profissão de professora de yoga, porque de hoje à amanhã pode-me surgir qualquer coisa e eu fico impedida de dar aulas de yoga. O que é de mim quando eu perder a minha profissão? Um exemplo que eu posso trazer é, por exemplo, as pessoas que vivem muito a sua profissão. Têm carreiras longas, muito intensas, pessoas que levaram uma vida inteira dedicadas ao trabalho, à sua profissão, à sua carreira. Mas que no meio da sua vida perderam-se. Não cultivaram outras partes de si. Não cultivaram outras dimensões e outros aspectos da sua vida. E depois chega a altura da reforma e sentem-se vazias. Sentem que a sua vida perdeu todo o significado. Porque elas eram o trabalho. Mães que vivem para os seus filhos. Anulam-se completamente no processo. As outras partes de si são cuidadas de uma forma automática. A vida delas são os filhos delas. A vida acontece, os filhos saem de casa, ou às vezes por motivos ainda mais trágicos e dramáticos, um dos seus filhos morre, ou o seu filho morre, e essa mulher, essa mãe, morre. Fica despedaçada por uma vida toda. Porque a sua vida perdeu a sua fonte de identificação. A sua vida perdeu sentido, perdeu significado. E isto acontece. Obviamente que todas estas questões, estes exemplos que eu estou a dar, têm muitas nuances. Nada disto é assim linear, ok? Portanto, obviamente que há aqui muitas outras
muitas outras circunstâncias que devem ser consideradas nestes processos. Mas dando estes exemplos assim mais radicais, talvez seja mais fácil entender os perigos desta identificação. Então, assim como eu me estava a apresentar, vou continuar a minha apresentação e eu posso continuar esta minha apresentação referindo outros papéis que eu desempenho na minha vida. Por exemplo, atualmente eu também desempenho o papel de coach de vida somática e de empreendedorismo pessoal. Assim, um grande palavrão. E hoje em dia também posso dizer que eu sou autocaravanista porque vivo numa autocaravana. Eu não tenho filhos, mas tenho 3 animais de estimação e posso dizer que, como se diz no Brasil, que sou mãe de animais de estimação. Agora, tudo isto são papéis que eu desenvolvi na minha vida, que fazem parte de quem eu sou e que dão sentido e significado à minha vida. E porquê é que eu estou a falar disto tudo? Na verdade, há 2 dias atrás eu ouvi um podcast de Joe Hudson que se chama The Art of Accomplishment e ele falava precisamente sobre esta grande questão: quem sou eu? E o entrevistador diz: então ok, então responde-me, quem és tu? E o Joe riu-se e disse-lhe que essa questão, porque já tinha passado por todo um processo de autoconhecimento, já se havia diluído. E isto é algo que eu também já tinha ouvido há uns tempos atrás, num satsang com a Ganga Mira, ali a Aljur, em que eu perguntei-lhe, aliás, eu não lhe perguntei, ela é que me perguntou a mim se eu tinha algumas questões. Bem, se tinha. Ainda estava ali num processo de desenvolvimento, de transformação muito profunda. Eu tinha acabado de me divorciar e então tinha ali muitas questões. Eu era casada e de casada passei a divorciada. E então essa parte de mim com a qual eu me identificava deixou de existir. E havia ainda muitas outras questões, pois o meu processo de autoconhecimento ainda era muito fresco, na verdade. E quando ela olhou para mim com aqueles olhos azuis, assim super fulminantes, olhar, ou seja, a sensação que dava é que ela estava a olhar diretamente para a minha alma. Ela atravessou todas as camadas de mim e disse-me assim: se tu estás aqui, é porque tens alguma questão. Aquilo foi mesmo assim. E eu só fui capaz de dizer: não, eu não tenho uma questão. Eu tenho muitas questões. E ela, com a sua resposta, ela respondeu-me a todas as perguntas que eu tinha na altura. Que foi: deixa cair todas as questões e as respostas vêm ter contigo. Eu estava tão apegada na pergunta. E mas porquê? E porquê isto? E porquê aquilo? Porquê a mim? E porquê? Como? Para onde? Enfim, todas aquelas questões que nós costumamos ter na nossa vida, né? Quando nos sentimos assim perdidos. Procuramos respostas, obviamente, e para termos respostas fazemos perguntas. Mas enquanto nós não deixarmos cair as perguntas, enquanto nós não nos desapegarmos de querer saber mais e mais, nós também estamos a bloquear as respostas. Porque as respostas já cá estão. Então, esta pergunta do quem sou eu, quanto mais eu procurei saber quem eu era, eu mais me afastava de mim, porque estava a procurar respostas fora de mim. Então, quando eu deixei que ir essa pergunta, e só há 2 dias atrás, quando estava a ouvir esse podcast, é que me caiu a ficha, que eu pensei:
Eu já não faço esta pergunta há muito tempo. Então, se eu fizer agora esta pergunta a mim, o que é que eu respondo? Quem sou eu? E eu vou dar a mesma resposta que o Joe Hudson deu. Eu sou silêncio. Eu sou ruído. Eu sou eu. Eu sou tu. Eu sou tudo. Eu sou todos. Mas eu também sou o nada. Eu sou o vazio. Eu sou o cheio. Eu sou o magro, gordo. Eu sou o homem. Eu sou a mulher. Eu sou tudo aquilo que existe. Mas eu também sou o nada. Eu sou a testemunha que experiencia e vivencia a vida neste momento. A Fátima dá nome a esta essência. Este corpo feminino dá forma a esta essência. Aquilo que eu faço com as minhas mãos, a minha profissão, as diferentes maluquices que eu faço na minha vida, a forma como eu cuido dos animais, as diferentes decisões que eu tomo na minha vida, dão expressão a esta essência. É a forma que eu tenho de canalizar esta essência e de a partilhar com o mundo. Eu sou tudo isto e ao mesmo tempo não sou nada disto. Portanto, a resposta já não vem daqui. Eu já não procuro responder a essa resposta, a essa pergunta, porque esta pergunta para mim hoje em dia já não... Não é que já não tenha importância, ela tem se calhar mais importância que nunca. Mas eu já não me apego a esta necessidade de identidade. Por um lado, é como se eu tivesse transcendido todos estes aspectos da vida material. Contudo, esta transcendência não significa que eu me sinta de alguma maneira superior à vida normal, à vida do dia a dia, à vida do cotidiano. Eu sinto, antes pelo contrário, que me sinto muito mais conectada com a vida. Eu me sinto muito mais próxima de ti. Eu sinto que as pequenas coisas do dia a dia têm muito mais valor. Eu sinto que a minha jornada tem muito mais potência hoje em dia do que a forma como eu me via há uns anos atrás, quando eu tentava me identificar com algo. E isto é uma jornada que eu sei que muitas pessoas passam por ela, esta jornada da vida, sem fazer este questionamento. E que aceitam, quase como que de uma forma resignada, tudo aquilo que a vida lhes oferece. Todas aquelas formas de identificação que nos é cultivada a desenvolver. Tu és o teu género, tu és a tua profissão, tu és aquilo que fazes e a pessoa vive isso e sem questionar. Não vou julgar, naturalmente, cada um está na sua vida, está na sua jornada. Mas eu acredito que a determinada altura a pessoa vai sentir que falta ali qualquer coisa. Que falta ali uma força motora que a mova desde o seu coração. Que ela está, na verdade, a ser movida pelo exterior. Que não está a ser movida por si mesmo. Eu acredito que isso se irá fazer sentir a determinada altura. Eu senti isso.
E hoje estou muito grata por ter sentido isso cedo, relativamente cedo, nos meus 20 anos, e que esse questionamento surgiu. Eu agora também poderia estar a remexer no meu passado, mas e porquê que me surgiu? Aliás, foi aquilo que eu fiz, né? Mas porquê que no ano 2000 me surgiu esse questionamento, destruiu a minha vida, perdi não sei quantos anos da minha vida em terapia, em dor, em sofrimento, blá 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 blá. E eu podia me perder na minha própria história. E felizmente, todo esse meu questionamento trouxe-me até o dia de hoje, em que eu estou aqui a partilhar esta minha história e a partilhar quem eu sou, também para te mostrar que esta jornada é uma jornada importante, é uma jornada de transformação, é uma jornada que te vai ajudar a ascender a estados vibracionais mais elevados, que te vai ajudar a viver a tua melhor versão, a viver os teus sonhos, a viver os teus desejos, a viver os teus quereres, aquilo que tu queres, aquilo que é importante para ti, de forma alinhada com o teu coração e com aquilo que são os teus valores, com aquilo que te move na vida. Sem te perderes nas identidades, sem te perderes nos teus diferentes papéis e de reconhecer, sim, a importância dos teus papéis para cultivares a tua essência, para dar sentido e significado à tua vida. E não dissonância, e não separação, mas sim união, integridade, alinhamento, coerência. Acho que essa é a grande missão destes processos de autoconhecimento. E se existem tantas pessoas que nunca entram nesta maior profundidade do que é isto de ser vivo, de estar vivo e de ser humano, há tantas outras que, tal como eu, acordaram para a vida e perceberam, ok, espera aí, a vida é muito mais do que esta rotina, a vida é muito mais do que trabalhar para pagar contas, a vida é muito mais do que casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. A vida é muito mais, ponto. E lá está, cada um faz as suas escolhas, cada um vive a sua vida como aspira. Mas se tu aspiras a viver um pouco mais dessa potência e a honrar a vida que está em ti, honra este corpo, esta vitalidade que está em ti, que te foi concedida de ser humano neste planeta, nesta época tão auspiciosa da nossa vida, que por muito complexa que ela possa parecer por fora, é aquela altura em que todos estes desafios estão aqui para te fortalecer e não para te deitar abaixo. Embora pareça muito avassalador e muito pesado tudo aquilo que está a acontecer no mundo neste momento, eu acredito que nós conseguimos tirar daqui muita força, muita força para que a nossa jornada seja precisamente uma jornada de expansão, uma jornada de superação. E de maneira que a nossa vida, quando ela esteja próximo do fim, nós sejamos capazes de olhar para trás e de estarmos profundamente gratos por todas as escolhas que fizemos, profundamente gratos por todas as experiências de vida, profundamente gratos por todos os eus que eu fui no passado e que contribuíram para que a minha vida tenha tido significado, tenha tido sentido e que tenha contribuído para um bem maior. Então, perante isto, eu vou deixar aqui uma sugestão, um convite, para que tu faças também esta reflexão. Quem és tu? Escreve. Escreve com lápis ou caneta e papel. Isto de escrever em papel tem muito a ver também com uma conexão mais profunda que não é possível quando se escreve no computador. E se tu fizeres a diferença, experimentar escrever de uma maneira, experimentar depois escrever de outra, vais notar que a tua alma, quando
o teu corpo pega num lápis e num papel, ela flui através do teu braço e flui através da tua escrita e ganha uma dimensão completamente diferente do que se tu escrevesses no computador. Talvez sejas diferente de mim e isso não aconteça e está tudo certo. Fazes a experiência e depois logo me contas como é que foi. E descreve-te quem tu és. Talvez vais descrever os diferentes papéis daquilo que tu fazes na tua vida, daquilo que é importante para ti, mas vai um bocadinho mais profundo. Que palavras é que tu consegues escrever para traduzir a tua essência, para traduzir o teu eu superior, para traduzir quem tu és, além daquilo que tu fazes, além daquilo com que tu te identificas. Talvez haja determinados aspectos da vida com os quais tu te identificas, e aqui não é uma questão de julgar ou se está certo ou se está errado, é aquilo que é. Mas procura te conectar com isso tudo. E depois sente, à medida que tu escreves, sente o teu corpo, como é que o teu corpo reage, quais é que são os teus órgãos que comunicam contigo, se há alguma tensão, se há alguma angústia, se há alguma emoção que começa a surgir. Pois este trabalho de reflexão serve precisamente para mergulhares um pouquinho mais fundo em quem tu és. Além de tudo aquilo que tu fazes, como eu já referi, além de todas as tuas identidades. E aqui eu quero só referir aqui mais um aspecto, pois é um aspecto que eu costumo falar sempre que falo de papéis na vida, que é pensar em quem é que desempenha os papéis. O papel de pai, o papel de filho, o papel de profissional, o papel de amigo, o papel de diamante, o papel de homem. Quem é que desempenha esses papéis? Há aí uma identidade que é transversal, não é? A todos esses papéis. E quando algum desses papéis se afasta da tua essência, há uma coisa que se faz sentir, que é conflito interno. Não sei se já terá sido uma experiência com a qual tenhas sido brindado. E eu digo brindado porque é um brinde, é uma oferta da vida, é uma oferta do universo. E porquê é que é uma oferta? Porquê é que é um presente? Porque é muitas vezes aquele gatilho, aquele evento, aquele acontecimento essencial que pode abrir, eu digo pode, já vou explicar porque o pode, abrir portas para um estado profundo de conexão com quem tu és. E pode porquê? Porque é uma escolha. Porque depois tu podes escolher enveredar com curiosidade e entusiasmo nesse conflito e tentar perceber, ok, estou-me a sentir aqui em conflito. Porque a pessoa que eu preciso ser no meu trabalho confronta com os meus valores. Então, se eu sou a minha profissão, eu sou esse papel, então porquê que há este conflito interno? Não deveria de haver, certo? Mas ele existe, ele está lá, ele sente-se no corpo, manifesta-se somaticamente, pode transformar-se numa doença grave, porque há um conflito. Então é muito importante nós darmos atenção a estes estados de conflito interno. Por isso é que eu digo que são um brinde, são um presente que te pode ajudar a sair dessa redoma. Porque é como se estivéssemos numa redoma. Estamos de alguma maneira protegidos pelos nossos próprios papéis. E é difícil sair deles, porque quando tu sais dos teus papéis, és convidado, gentilmente, graciosamente, a abraçar todas as partes de ti.
Aquelas partes que normalmente ficam lá na sombra, não é? E que nós preferimos não olhar para elas, estão lá escondidas, deixar estar, estão bem. E é uma aventura, porque entras no desconhecido. E repara aqui no paradoxo. Quando tu entras em quem tu és, entras no desconhecido. Porque estás de tal maneira identificado com as coisas que fazes e com determinadas ideologias, ou filosofias, ou religião, whatever aquilo que seja, que já não sabendo quem tu és na tua essência, estás na verdade a entrar no desconhecido. E isso é muito assustador. É muito assustador. E então esta é uma jornada que é individual, mas é importante fazermos com suporte, é importante fazermos normalmente com alguém que já tenha, ou que esteja pelo menos a passar por então essa jornada de reencontro consigo mesmo. E para te ajudar nesse sentido, a partir de agosto, portanto, eu já abri a agenda para as sessões em agosto, eu estou a oferecer aquilo que eu chamo de sessão de clareza e estratégia. São 45 minutos, é uma oferta mesmo, é gratuita, não tem qualquer custo. O único custo é o teu compromisso contigo mesmo e comigo para que naquele dia, àquela hora, nós nos encontremos online para falarmos um bocadinho. E, obviamente que em 45 minutos não conseguimos desvendar o grande mistério da vida, mas é possível começar a abrir as cortinas e, uau, espera aí. E começamos a ver o horizonte a expandir. Então esta sessão de clareza e de estratégia é um ponto de partida muito importante para esta jornada e se tu estás nesse processo e te sentes um bocado perdido e sentes que há aí um vazio qualquer que precisa de ser preenchido com algo, com mais uma identidade, com mais uma coisa, precisas fazer algo mais, precisas fazer mais, precisas de ser mais para te reencontrares contigo mesmo. Então talvez esta sessão de clareza seja para ti e para nós conseguirmos perceber um pouquinho mais onde é que tu te encontras na tua jornada. E esse ponto de partida é muito importante. E quando temos assim um suporte e assim uma forma, um método que te ajuda a guiar de um determinado ponto para outro ponto, isso é fundamental para que cada passo que tu dês a partir de agora na tua jornada seja um passo com mais confiança. Não significa que o medo desapareça por completo, o medo vai lá estar, mas de avançar com medo mesmo. Sabendo que, ok, agora eu ao menos já sei para onde caminho. Já sei que esta minha busca, esta minha dúvida e esta minha incerteza e minha insegurança tem um motivo maior e que de facto importa eu dar-lhe atenção. Importa dar atenção porque ao dares atenção a essa tua dúvida, ao cuidares da tua dúvida e ao procurar respostas para essa dúvida de quem és tu, para onde caminhas e qual é que é o sentido da tua vida dentro daquilo que é o sentido maior da vida, estás a contribuir para um estado de expansão interior que não se limita a ti mesmo, não se limita ao teu corpo físico, não se limita à tua alma, digamos assim. Pois todo o trabalho interior que tu faças vai atravessar, vai transcender todas as camadas de ti mesmo e vai tocar todas as pessoas da tua vida. E isto, só quando estamos nesse processo, é que se faz sentir. Certamente já te apercebeste que tudo aquilo que tu fazes e tudo isso tem um impacto nas outras pessoas, certo? Agora imagina o que é tu começares essa potência gigante a fervescer dentro de ti e se começar a transparecer cá para fora. A viveres a tua vida com uma abertura, um amor próprio, uma confiança
e um sentido de direção inabalável. Como se fosses um guerreiro ou uma guerreira. Isso tem um impacto gigante. Ou seja, a tua vida, a tua experiência de vida passa a ser um legado em si. Pois vais inspirar outras pessoas também a mergulharem profundo dentro delas. Vais ser um espelho para as outras pessoas. As outras pessoas vão olhar para ti e vão se inspirar em ti. E vão se refletir também na tua jornada. E às vezes eu cruzo-me com muita... Aliás, agora lembrei-me de um caso em particular de uma aluna, de uma amiga, que um dia me falou que uma das grandes buscas dela era abrir o coração. Ela sentia-se fechada dentro dela própria. Então, uma das formas de nós abrirmos isto aqui, quase como Anumassana, o rei macaco que abre o seu coração e dá aquele passo de gigante na direção da sua amada. Ele abriu o coração, ele rasgou as paredes do seu peito para expor o seu coração. E como é que nós conseguimos abrir o nosso coração e sentirmos que somos pessoas mais completas, não é? Porque quando a gente abre o coração, nós somos... sentimos que somos amor. Isto é uma sensação que não se explica em palavras. Temos que sentir, temos que estar no processo. E é isto que eu gostaria muito que tu também fizesses, de te colocares no processo, de te dispores ao processo. E quando tu te dispões ao processo e tu te conectas com o teu coração ganha uma dimensão gigante. É como se estivesses literalmente a rasgar o teu peito e a abrir o teu coração. E isto é que é abrir o coração. É entrares cá dentro, nas tuas entranhas. Não é um processo bonito. Não é um processo fácil. E porra, se dá trabalho. Isto dá muito trabalho. Se tu não queres trabalhar em ti, se só de ouvires a palavra trabalhar, já mexe muito contigo, faz o trabalho à mesma. E agora estavas à espera de dizer, não, porque não é para ti. É para ti, sim. É para ti. Essa resistência importa também ser trabalhada. Porquê essa resistência? De onde é que vem essa resistência? Consegues falar com essa resistência? Ok, então é isto que... lá está, que neste meu novo papel que eu desempenho profissionalmente de coach, eu não digo de terapeuta, eu gosto mais no sentido daquilo que um coach, um treinador faz, que é de treinar a pessoa a melhorar as suas capacidades, a se capacitar, a se empoderar, para que tu não precises de mim, para que tu possas contar contigo mesmo. E neste trabalho que eu quero, é uma aspiração minha, não é? Eu quero, se tu também me permitires, guiar-te neste processo. E o primeiro passo é esta sessão de clareza e de estratégia. Então, seja muito bem-vindo aqui a esta minha nova jornada de vida e eu também te agradeço poder participar também nesta tua nova jornada de vida, porque este vai ser um trabalho de equipa. Isto é um trabalho de um para um, em que eu não me vou colocar numa posição de superioridade e dizer como é que tu tens que fazer ou deves fazer as coisas na tua vida, porque assim é que é o caminho certo. Não, isso não existe. Não há caminhos certos nem caminhos errados. Há o teu caminho. E só tu sabes o teu caminho. Mas eu vou procurar dar-te os melhores insights, as melhores direções e permitir-te, a ti, fazeres as escolhas que tu precisas de fazer a cada momento. E algumas dessas escolhas que tu vais fazer são escolhas dolorosas, são escolhas que te vão levar para caminhos, se calhar de mais dor ainda, mas são essas escolhas que te vão fazer crescer, que te vão fazer abrir o coração. E eu partilhei num outro vídeo que aquilo que me permitiu conectar com aquilo que é o amor, que eu hoje sei que é amor, foi partir o coração. Foi sentir a dor da separação. Foi aquilo que me fez sentir mais amor. E é isso.
A dor desperta muita coisa cá em nós. Então vamos usar a dor a nosso favor. Vamos trabalhar com isso com entusiasmo, com coragem, com um sorriso e com muita, muita, muita curiosidade. Então este é o primeiro passo. Eu vou deixar aqui na descrição um link para que tu possas fazer a tua marcação. A agenda, portanto, já abriu a partir de agosto. E naturalmente, se depois disso, depois quiseres continuar a trabalhar comigo, és muito bem-vindo. Depois falamos um pouquinho mais sobre isso na nossa sessão. Então, muito obrigada. Se gostaste disto que eu estive a partilhar contigo, que eu partilhei do meu coração, da forma mais vulnerável possível, pois eu acredito que este meu trabalho é um trabalho que vem do coração e só quando eu me partilho do coração é que acho que eu consigo também chegar até ti. E se fez então sentido, se ressoou de alguma maneira, deixa um comentário para que o YouTube partilhe este vídeo com mais pessoas, o YouTube e outras redes sociais, e que outras pessoas também possam ter acesso a esta informação, talvez seja aquilo que elas estejam a precisar de ouvir hoje, talvez tu estejas a precisar de me ouvir hoje e espero que de alguma maneira isto que eu partilhei hoje já tenha contribuído para que possas ser uma pessoa mais consciente, mais aberta e mais conhecedora de si mesmo. Muito obrigada e até uma próxima.